Quando a gente tiver velhinho, a gente não vai estar depressivo, ansioso, não. A gente vai estar crendo e confiando que o que nós guardamos no nosso coração foi a vida eterna. Então, acima da dor, acima da dificuldade, acima do problema, nós guardamos a vida eterna. Então, quem um dia descobriu e nasceu de novo, não olha para trás, porque é exatamente o que os meninos ministraram aqui. Não tem para onde ir. E quanto mais velho, irmão, você for ficando na igreja, você vai percebendo que é sobre essa vida aqui, de cultuar, de buscar a Deus, porque os problemas são os mesmos, mas a diferença é que o nosso Deus é Deus de eternidade. Aleluia. É Deus de vida, é Deus de cura, é Deus de restauração, é Deus de promessa, é Deus de milagre, é Deus que comprova aos seus que nada falta àqueles que nele crê. Diga assim, aleluia, porque nada falta a mim. Diga a mim, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Sente no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmão? Deus é bom e maravilhoso. Aleluia. Irmão, sábado, se o Senhor permitir, né? Não tiver nos toró d'água. Mas sábado, se o Senhor permitir, nós estamos voltando com Verbalizando na Praça. Você pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus? Voltando a evangelizar. Irmão, igreja que não evangeliza é igreja morta. Essa vida confortável da gente todo sábado em casa, toda semana em casa, cuidando da família. Família é maravilhoso, cuidar da família você tem muita oportunidade, mas não deixe de evangelizar. Amém? Então sábado, você que está com saudade de evangelizar, nós estaremos na praça evangelizando. Pastor, precisa eu ir? Precisa, que só a sua presença já prega. Só a sua presença está dizendo, ó, tem um grupo grande ali que está falando de Jesus. Amém? Fala o irmão aí do teu lado, eu estou contando com você. Vamos receber o nosso querido Marcílio Moreno. Vai trazer a palavra de hoje. Receba. Levanta as mãos para cá. Pai, nós oramos e agradecemos, porque o Senhor tem sido bom. E diante das palavras que o Senhor tem ministrado no nosso coração, nós temos direção do que fazer, do que não fazer, quando falar, quando calar, como agir. E o Senhor não muda, Senhor. Então guarda o nosso coração para também não ir pelo caminho torto, mas continuar firme em Ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Salve de palmas para o Senhor, meu querido. Como é que estão vocês? Tá tudo bem? Tá tudo bom? Deixa eu só abrir aqui os pergaminhos. Aleluia. Glória a Deus. Toda vida o meu marcador de paz nesse bichinho aqui, ó. É um pezinho para me lembrar que ele é bom o tempo todo. Amém. Meu querido, minhas queridas, meus queridos, hoje estudaremos um pouco de Provérbios 6, amém?
E tem algo maravilhoso nessas entrelinhas aqui. Algo maravilhoso. A gente já viu e entendeu que os primeiros provérbios de 1 a 9 são os ensinamentos do pai para você, filho. E em cada um deles a gente vai abrindo a nossa mente e absolvendo algo novo, algo maravilhoso da parte do Senhor. A minha versão aqui é a NVT, nova versão transformadora. E antes de eu começar, aqui nesse capítulo a gente vai ter alguns ensinamentos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que parece, sei lá, ser bobinho no início desse capítulo, e no decorrer dele, ele é dividido em 4 partes. E ele começa como se fosse um leite, para que você ir digerindo, e o negócio vai se intensificando, e vai se intensificando, e no final é um abre-olho do Senhor para nossas vidas. A primeira parte fala sobre ser fiador de alguém, de alguma coisa. A segunda parte sobre ser preguiçoso. A terceira parte sobre o perfil de pessoas perversas. E a quarta parte de moralidade e adultério. Simbora nós. Provérbios 6, do 1 em diante, diz assim: meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Essa é a primeira parte. Essa é a parte simples desse capítulo. Você sabe o que é ser fiador de alguém? Quando alguém vai alugar uma casa que o banco não aceita seu ganho, ele pede alguém para ser seu fiador, ou seja, um responsável financeiro por você. Quando você vai entrar para uma casa, você dá um calção, e esse calção é para te segurar em um mês ou em um tempo difícil que você não está conseguindo pagar. Depois disso, o banco vai para o fiador, que é esse que está tomando responsabilidade sobre seu amigo ou desconhecido. Isso é bem complicado, porque se alguém não tem condições para arcar com essa responsabilidade financeira, não pode de maneira nenhuma fazer isso. Ou seja, quer dizer que eu não posso ajudar alguém a ser? Pode. Você pode com todo o seu coração ser generoso, mas também seja responsável. Não é só você, é alguém que está sobre a sua responsabilidade. Você não estará simplesmente emprestando, mas dando aquele dinheiro, que a palavra fala, você lembra? Sabe? Onde alguém for pedir dinheiro a você emprestado, não empreste, dê. Sabe? Pega esse fio aí.
Aqui na passagem se fala de um amigo ou estranho, aqui no comecinho do 1 mesmo. Ó, meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, se concordou em garantir a dívida de um estranho, não é que eu não vá poder ajudar meu filho, minha mãe, meu irmão, show. Mas aí você passa a um tio, a um primo, a alguém, já se torna mais complicado. Para a sua família, o vínculo é mais forte. Ah, quer dizer que eu só posso ajudar minha família? Não. Quer dizer que ali você tem mais que um vínculo financeiro, você tem um vínculo de sangue. Um pai com o filho, um irmão com a irmã. Aí show. E essa frase é muito boa. Seja generoso, mas também seja responsável quando for ser fiador de alguém. Não perdure essa situação. Não espere se resolver sozinha. Por isso que ele fala aqui, ó: siga meu conselho, no 3. Siga meu conselho. Livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de quem? Do seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, porque não vai se resolver sozinho. Não deixe para amanhã, porque quem tem que resolver é você. É você que é o fiador. Show. Vamos lá para... Cadê? Aqui. Versículos 6 ao 10, que é a segunda parte do capítulo. Diz assim... Isso aqui, acho que todo mundo já escutou isso aqui mais de uma vez, com certeza. E é muito forte, ó. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono. Vou dormir mais um pouquinho aqui, vou dormir mais um pouquinho. Vou dar só um cochilo, né? Mais um cochilo. Mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão. Não precisa falar mais nada. Cara, igreja, faça o que você for fazer, para quem você for fazer, alguém vendo ou não, com excelência. Não é porque ninguém está vendo que pode ser feito de qualquer jeito. Ou seja, aquele que é completa, aquele que é presente, aquele que é ciente, aquele que é potente, está vendo. Sabe aquela pessoa que está ali trabalhando, o chefe está perto aqui, está do lado dele. Ixi, meu chefe está aqui, pá, pá. Faz tudo do melhor jeito que possível. Ele sai de perto, o cara entra no celular, se senta, não faz nada. O seu chefe pode ele ser ruim como for, mas você nem é ele e nem serve somente a ele. Lembre disso. Ele é seu empregador. Vocês têm um vínculo e responsabilidade ambos e mútuo, um com o outro. Se você achar que não é mais proveitoso para você trabalhar na empresa, saia. E se ele não achar que você é mais um colaborador bom e fiel, ele vai te tirar. Mas vai ter com a formiga. No versículo 7 é muito interessante. Ó. Embora não tenha um príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Se ela não fizer isso, mais um pouquinho aqui descansando, como falei a palavra. Vou ficar aqui mais um pouquinho dormindo. Não, vou esperar mais um pouquinho, dá para me descansar mais. Ela não teria no tempo difícil algo para se sustentar. Ó.
Elas não têm ninguém que cobre, mas fazem, pois sabem que tem uma todo mundo junto bem alto, uma Eu e você somos essa formiga que no reino não precisa o pastor estar. Fulano, não precisa o diácono estar. Fulano, não precisa, porque o dono da seara está vendo. Quando a gente despertar para isso, quando eu me ponho nisso, quando eu despertar para isso, amém? No versículo 9 e 10. Mas você é preguiçoso até quando dormirá, quando sairá da cama, um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, chega a dar uma preguiça de ler. Acaba a tristeza. Eu estou dizendo, a palavra está dizendo que é errado você descansar? De forma nenhuma. Se até o teu Criador, irmão, descansou, e o Gomes trabalhou, viu? Trabalhou pouco não. Se até ele descansou, nós também temos esse direito. Mas, preste atenção. Eu trabalho meia hora e descanso 5. Eu trabalho um dia e descanso 6. O teu descanso, ele é condizente com o teu trabalho. Você sabe, os policiais, enfermeiros, médicos, eles trabalham em escala totalmente assim, loucura. 24 horas, folga 2. Às vezes trabalha 2, folga, não sei como é que funciona direito. Você trabalhar 24 horas, você chega, tem até uns videozinhos no Instagram, né? Você chega, primeiro turno, primeira hora de trabalho, a pessoa está bem bonitinha. Aí quando está 24 horas, quando está largando o turno, está só a misericórdia de Deus. 24 horas trabalhando. Pesado, hein, irmão? Então, o excesso de descanso, ele vai destruir oportunidades. Presta atenção. O excesso de descanso, ele vai destruir oportunidades e abrirá caminho para a escassez. Como ele fala aqui no finalzinho do 10. No 11. E a pobreza o assaltará. Como? Ladrão armado, irmão. Não é qualquer ladrão, não. Ou seja, você deu autoridade para ele vir. A escassez o atacará como um ladrão armado. A gente tem que ser coerente. Eu trabalho muito para ter bem para minha família, para minha casa. Mas se eu não puder usufruir, não vai adiantar muita coisa. Eu trabalho todo santo dia, de 6 a não sei que hora. Mas eu tenho que usufruir. Mas esse teu descanso, tu vai trabalhar 7 dias, descansar 7, tu vai ser demitido. Nem tu sendo seu próprio patrão, você vai aguentar. Você tem que tirar um dia para você descansar. Mas tem um dia de você voltar de novo. Tem que fazer tantas camisas. Tem que sabe? Tem que fazer tantos bolos. Tem que fazer tantas entregas. E eu vou ter meu dia de descanso. Coerente. Seu descanso tem que estar compatível com o seu trabalho. Descanso, não confunda. Descanso não é preguiça. Acorda. Descanso não é preguiça. Amém? Vamos para a parte 3, do 12 até mais lá para frente. Vamos lá. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam a recuperar.
Isso aqui botou uma pulga na minha orelha quando eu comecei a estudar. Mas depois eu entendi. Sabe quando ele fala que gestos, ó. Cadê? Tá aqui no 13. Demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com um movimento do pé ou com os sinais dos dedos. Aí deu um clique. Ele vem de mansinho, ele vem sutil, ele vem tão assim imperceptivelmente que às vezes passa despercebido. Quem caiu em golpe aqui de banco, de alguma coisa de cartão, alguém já caiu alguma vez? É chatíssimo. É horrível. É horrível. Sabe? Tem pessoas que vivem para maquinar o mal. Lá em Provérbios 1, lá no capítulo 1, versículo 10, ó. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Ou seja, eles precisam de permissão. E é aí que a gente tem que estar atento. Tem que estar com o olho afiado. Isso aqui está muito estranho. Quem caiu no golpe uma vez, não cai na segunda vez. Ou seja, adquiriu anticorpos, né? 14 e o 15. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante que possam se recuperar. E o 15, por isso serão, 14, perdão. Seu coração pervertido trama maldade, andam sempre criando problemas. No 15, por isso serão destruídos e tal. Sabe, tem coisas que às vezes acontecem que a gente pensa assim: poxa, será que o Senhor não está vendo isso? Aconteceu alguma coisa no jornal que aconteceu, ou qualquer coisa que você viu assim: um cara bêbado bateu no carro e matou um casal cristão. Um cara veio, sei lá, aconteceu uma tragédia e matou 7 pessoas da mesma família. E esses são cristãos. Aí você diz: poxa, Senhor, o cara estava bêbado lá, sabe? Só um exemplo. E cadê a justiça do Senhor? Pode até ser um pouco esquisito que eu vou falar, mas os 2 que morreram, se forem do Senhor, estão na glória. E esse que não era, a justiça vai vir, irmão. Não é da forma que a gente entende, nem pensa, nem sequer pode imaginar, mas vem. E quando ele morrer, se ele não tiver o Senhor, prefiro estar do lado de cá. Quem prefere estar do lado de cá? Amém? A lei da semeadura. Ele não vai colher algo diferente do que ele plantou. Forte, né? 16 ao 19. Há algumas traduções diferentes, mas a gente vai entender aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Tem umas traduções que dizem como: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina, né? Ou tem outras que diz: tem 6 coisas que o Senhor... É algo semelhante assim. E nessa tradução eu entendi de uma forma diferente e fui pesquisar. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Isso é uma ênfase numa linguagem para que dê mais atenção. Tem 6 coisas. Não. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Ei, fulano, deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Ei, eu comi não sei o que, 7 pratos de comida. Não, foi 6 pratos de comida. Não, foi 7. Aí o outro faz: não, foi alguma coisa assim. Não, na verdade foi tanto. Não é que ele está aumentando, ele está dando uma ênfase para algo que o Senhor odeia e abomina. Da mesma forma. Ó, só me achar aqui.
não se iluda. Deus, Ele não é neutro contra o pecado. Para contra todas essas coisas, Ele não passa a mão na cabeça. Quer dizer aqui, ó. Vamos lá. 17. Olhos arrogantes. Se você for identificando alguma coisa que você já passou, é interessante. Ó. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aqueles que semeiam desentendimento entre irmãos. Nesse último aqui, de quem que é o trabalho? Quem é que fica procurando seta para apontar na tua cabeça? Quem é que fica querendo colocar irmão contra irmão? Quem é que tenta a todo momento destruir uma família, destruir uma amizade? Quem é que tenta a todo momento semear mentira? Quem é o pai da mentira? Entende? Mais uma vez a gente vai voltar lá para o Provérbios 1, lá no 8. Diz assim, Provérbios 1, versículo 8: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Agora vamos lá no 6:20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Em cada um desses provérbios, do 1 ao 9, ele vai ter diversas vezes essa citação. Como eu falei, dos mandamentos lá, honra teu pai e tua mãe, ele está te lembrando aqui, direto ele está te lembrando. 21, guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Imagina um cordão que você usa ele direto, todos os dias, e não tira ele por nada. Assim são as palavras dos nossos pais em nossas vidas. Devemos carregá-las, levá-las, as boas, lógico. 22, quando você andar, os conselhos de seus pais os guiarão quando dormir, eles os protegerão quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são um caminho que conduz à luz. Sabe? Não sei se você prestou atenção aqui, ó. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Mas não são a mesma coisa? Não. O mandamento, ô ventinho abençoado. Lâmpada, mandamento, ele é a lei, ele vai te instruir, não faz isso. A luz, ele clareia ao redor, ele amplia. Ele é a instrução, é o que aconteceria ou a reação dos seus atos. Você entende a diferença? Um te diz, não faça, lâmpada. O outro te instrui e amplia ainda mais quais são as condições dos seus atos. E aqui a gente entra na quarta parte, do 24 ao 35. Essa é a parte mais pesada. Essa é a parte em que lá fora é comum. Essa é a parte que lá fora é banalizado. Essa é a parte que em muitos dos nossos familiares foi afetada. Essa é a parte em que muitos nós vamos ver os nossos familiares ainda passando por elas. Ou se nós, em nossa família, não passamos. Vamos lá. 24. Eles o protegerão da mulher imoral. Eles quem? A instrução do seu pai e da sua mãe. Eles quem? A lâmpada e a luz. Eles protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam. Preste atenção.
não deixem. Outra legalidade que você tem que dar para poder acontecer. Pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro, aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado. A sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará, preste atenção nesse último, não aceitará compensação alguma, nem se desfará, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. O que foi que eu disse antes de eu começar? É forte. Nesse 24 e 25, pode estar se falando de mulheres enxeridas para homens casados, pode estar se falando para prostitutas, pode estar se falando de site de pornografia, porque tudo isso é adultério. A gente vai já entender. No 26, o prazer é passageiro, mas a ruína é para sempre. As marcas são para sempre. E a pornografia também entra aqui. Que muitos adolescentes lutam contra isso. A adolescência inteira. Muitos. 27 ao 29. Sabe quando nossa mãe, pai, tio diz assim: menino, não brinca com fogo que o quê? Se queima, menino. Não vai para perto desse fogo que tu se queima. Não brinque com o pecado. Você vai se queimar. É forte assim. Não brinque com o fogo, pois as consequências são sérias. E as consequências virão. Vidas serão destruídas. A confiança será perdida. Sabe quando acontece um adultério, não é só uma vida que é destruída. É a vida do homem, é a vida da mulher. Se tiver as crianças também entram. Fora o escândalo para a família. É algo que envolve não somente uma vida. Você viu lá aqui, ó. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido, ele mesmo, desonrado, e sua vergonha se apagará? Jamais. É complicado assim. Tenso, né? Mesmo que por motivo que não é correto, o ladrão, ele justifica o seu ato. Ele pode, muitas vezes a gente viu, né, pessoas com fome, roubando para comer. Caiu. Muitos. Você roubou um celular, porque droga e tal. Vocês entendem que não é algo que justifica, mas tem em si a sua justificação. Se ele for pego, ele vai ser preso, vai pagar pelos seus atos, vai fazer isso e aquilo outro. Mas o adultério, como será pago? Como será ressarcido? Como ele devolverá algo? Como
que ele vai justificar os seus atos? Como é complicado e delicado que isso lá fora é comum. Eu posso ter 1, 2, 3. Eu não posso, né? Mas lá pode. Não pode. Não tem como ressarcir esse dano cometido. O adultério é um ato, escuta esse. O adultério é um ato de sabotagem espiritual, emocional, moral, social. Ou seja, ele destrói não uma nem duas vidas, mas várias vidas ao redor daquilo que acontece. Mateus 5:28. Bota aí, Léo. Mateus 5:28, por favor. Mateus 5:28. Estou terminando, gente. O que diz aí? Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher, ali diz deitar, não? Não. Ali diz olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Sabe? Por isso que nós temos que ser vigilantes. Aqui fala em 2 ou mais situações que tem que ter da nossa parte, ou da parte de quem passou, pode passar por isso, que tem que ter uma legalidade. Começa assim: não faz mal eu olhar esse vídeo, não faz mal eu olhar essa foto, ninguém está vendo. Não faz mal eu fazer isso aqui, não, estou só olhando uma revista, besteira. Estou só olhando um vídeo. Eu estou só... nesse eu estou só. Você lembra de brincar com fogo? É isso. É forte assim. Tudo está ligado à autodestruição, você percebe? Ser preguiçoso, ser fiador de alguém que eu não tenho um cacife para fazer, para manter. Tudo isso é para nos alertar, para que nós não nos destruamos, para nós não demos legalidade para que isso aconteça. Você entendeu que é uma progressão de intensidade? Como eu falei, do leite, como se fosse. Ser fiador, mano. Beleza. Ser preguiçoso, já aumentou um pouquinho. Das pessoas ali desprezíveis e perversas, já tá bem. E sobre adultério, bem forte. Não deixar o nosso caráter em Cristo ser corrompido pelas coisas que são banais aqui, comuns aqui. Sabe o que a gente deve fazer com esses provérbios aqui? Devorar ele, absorver dele, saber que aqui em provérbio não está para te acusar, para dizer que tu é isso ou aquilo outro e tal. Você é rebelde, você é assim, assado. Ele está para te alertar, só isso, para nos alertar. Esqueci da minha água. Esse provérbios aqui, assim como toda a Bíblia, devore, mas simplesmente não devore. Aplica, Cícero. Escuta. Aplica, Michael. Aplique cada um de nós. Porque a sabedoria em si, vemos no capítulo 1, que não é simplesmente saber, mas saber e aplicar. Ele pediu os adoradores que pudessem vir.
Sabe? Sabe quando é que eu vou deixar de pecar? Quando eu for para a vala. Isso me pega. Como é que eu vou adorar o meu Deus assim? Ele te quer assim, mas não permaneça pecador. Não continue pecando nos mesmos pecados. Vou ter pecados novos, não. Entenda. Ele é a tua força, Michael. Ele é a tua força. Ele fala para ti: eu sou a tua força, meu filho. Quando não tiver mais chão, só põe o teu pé. Essa frase é boa, né? Fique de pé no teu lugar. Porque de tudo que nós possamos provar e de tudo que o mundo possa dar, nada, simplesmente nada, se compara a esse amor. Abre os teus olhos, igreja minha. Você tem responsabilidades. Eu continuo te amando. E eu te quero perto de mim. Mas não dá legalidade ao inimigo para te cirandar, para pôr dardos na tua vida, na tua mente. Acorda, igreja minha. Declara: de tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então e então te encontrar. Queremos te encontrar, Deus. Oh, Senhor. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Nós nos renderemos, Senhor, diante da tua presença. Aleluia. Que nós riscamos nossos olhos, riscamos os nossos ouvidos, Pai. Aleluia. De tudo. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim e mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então e então eu correrei. Se imagina assim, querido.
Aleluia. É isso que queremos, Senhor. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente, e mostra-me tua face, nada mais importa. E Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Santo, 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 sabemos que existe mais. Sabemos que existe mais do Senhor. Aleluia, aleluia. Então libera, libera, libera o teu poder. Sei que existe mais, e leva-me mais fundo. Oh, oh, oh. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera, libera o teu poder. Sei que existe mais, e leva-me. Oh, 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 vem encher esse lugar, que seja aqui como é, que seja aqui na terra como é no céu. Oh. E mostra-me tua, nada mais importa. E Espírito Santo, anseio por ti. Não. Rendido eu estou. E eu me... Tá baixo. Aumenta mais aqui fora. Totalmente. Sabe como é que ele vai mostrar a face? Intimidade, busca, sede, fome. Então busque, sente-se com ele e tenha sede e fome. Provérbios, Gênesis, Apocalipse, de cabo, do começo ao fim. Essa palavra, ela veio para libertar, ela veio para abrir olhos, ela veio para quebrantar os corações. Ei, busca, porque aquele que pede, terá. Aquele que procura, achará. Aleluia. Busque simplesmente. Busque. Aleluia. Libera, libera o teu poder. Sei que existe mais, leva-me mais fundo. Oh, 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 e enche esse lugar,
como é no céu. E seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face. Queria que você procurasse alguém para orar. Vamos orar nessa hora. Fazer os nossos grupos de oração, onde a gente possa colocar os nossos temores, as nossas dificuldades. Isso, começa agora a declarar: Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós precisamos tanto dos teus ensinamentos, da tua direção e da condição de entender mais de ti. Comece a dizer agora: Espírito Santo de Deus, fortalece o que há de fraqueza, a total dependência que nós temos de ti, Senhor. Que seja ela que nos faça persistir, que seja ela que nos faça orar e acreditar, que seja ela que nos faça perseverar. Oh Espírito Santo de Deus, como nós precisamos, Senhor, diante de todas as nossas fraquezas, acreditar em Ti, acreditar na Tua graça, acreditar no Teu amor, acreditar no Teu favor, acreditar naquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, que nós sabemos que é verdade, mas que muitas vezes fracassamos diante da dificuldade, diante da enfermidade, diante do desafio, diante do gigante. Mas eu acredito, Espírito de Deus, que o Senhor é aquele que nos fortalece. Então nos fortaleça essa noite para acreditar em Ti, para confiar em Ti, para não deixar o nosso coração ser levado ou influenciado por aqueles que desanimaram. Senhor, que a gente não venha a ser alheio às Tuas leis, porque quando nós olhamos para os Teus mandamentos, nós sabemos que temos seguido, mas quando nós vivemos a lei, a lâmpada de Deus se acende em nós, e nós podemos viver mais do que uma religião, nós podemos seguir em uma pessoa totalmente diferente do que a gente era antes, um novo homem, a imagem de Cristo Jesus. Então acende a minha luz. Você pode dizer isso? Diga isso essa noite. Diga: Senhor, acende a minha luz, acende a minha luz, acende a minha luz, que eu possa iluminar, começando dentro da minha casa e depois indo viver conforme a Tua vontade. Meu Deus, meu Deus, acende, acende o Teu fogo que dentro de mim tem se apagado. Tenha coragem de dizer isso, porque o Senhor já sabe e sente que você não ora como orava, que você não busca como buscava, que você não lê como você lia antes. Então diga: Senhor, acende o Teu fogo dentro de mim, porque eu não quero simplesmente ter a lâmpada, eu quero ter a luz. É interessante, querido, porque quando o Senhor não falou assim: você é a lâmpada do mundo, não, o Senhor disse: era a luz do mundo, você é energia. A luz, a diferença é que a lâmpada é o receptáculo, mas a luz é a energia pura do Espírito Santo fluindo através de você, e você iluminando, começando com a sua casa. Suas orações são ouvidas. Então ore, então busque, então tenha sede disso. Não fique calado, porque não é sobre você, não é sobre você, é sobre aquele que quer, através de você, iluminar a situação, iluminar o momento. Oh Espírito, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de
paz, Espírito Santo de Deus, e nos capacita. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Você pode agora abraçar a pessoa que você orou. Abraça e diga assim: o Espírito Santo é aquele que nos leva, que nos capacita. Isso, abrace uma, duas pessoas e diga: Espírito Santo nos capacita, nos informa, nos apresenta a essa luz que deve irradiar através de nós. Diga ao seu irmão: deixa o Espírito Santo acender você. Deixa o Espírito Santo levar você a um nível de consagração, de cura, de restauração. Deixa o Espírito Santo levar você ao nível de intimidade, mas de intimidade plena, através da palavra. Oh, aleluia. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Queria que você levantasse as mãos para a sua casa agora, começasse a orar pela sua família. Comece a orar e comece a declarar: Senhor, eu não sei quais são os caminhos que o Senhor usa para salvar a minha casa, mas eu creio. Diga: eu creio. A palavra fala que se creres verás a glória de Deus, que se creres será salvo tu e tua casa. Se você vê, você viverá milagres. Então vai colocando os nomes dos teus parentes agora. Isso. Vai falando o nome de cada um deles e vai declarando: salva fulano, salva ciclano. Quebra a idolatria, quebra o vício. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, a imoralidade. Senhor, abre os olhos dos cegos, daqueles que estão pelo caminho da perversidade, por aqueles que estão enganados pelo diabo, que colocou eles dentro de uma gaiola confortável. Querido, às vezes na sua família alguém não está passando por nada, e às vezes o problema é exatamente esse: a gaiola confortável. Mas é nessa gaiola confortável que ele beija a adúltera. É nessa gaiola confortável que ele está destruindo a sua vida. É nessa gaiola confortável que ele está gastando tudo com a bebida, com as drogas. Ah, eu estou muito feliz porque eu estou curtindo. Às vezes é curtindo que a pessoa está indo para o inferno. Eu não sei a vida do seu parente, mas eu queria que você declarasse: Senhor, se preciso for, traz o desconforto. Você pode orar assim? Principalmente você que sabe que ele não vem para a igreja, que ela não vem para a igreja porque está confortável. Então começa a dizer: Senhor, em nome de Jesus, se preciso for, eu creio que Tu és um Pai de amor. Se preciso for, traz o desconforto, mas salva a minha casa. Diz: salva a minha casa. Você pode falar isso? Salva a minha casa. Diga: eu creio que eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Isso em nome de Jesus. Você crê? Coloque as mãos na sua mente. Sua mente muitas vezes é bombardeada por pensamentos, por ideologias, pela própria cultura. Mas eu queria que você dissesse agora: minha mente é de Cristo, meus pensamentos são de Cristo. Eu não nego a minha fé, eu não escravizo
em uma falsa verdade aquilo que creio. Diga: eu domino os meus pensamentos agora e eu entrego a Jesus Cristo. Diga: medo, depressão, ansiedade, fale: vai embora, vai embora. Eu creio e continuarei crendo em nome de Jesus. Queria que você orasse por alguém que está passando por alguma enfermidade. Nós vamos orar pela dona Edivânia, a mãe das meninas. Queria que você levantasse as mãos para a fortaleza agora e começasse a profetizar. A palavra diz que o Senhor olha para a oração dos justos. Então comece a profetizar. Comece a dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor está trabalhando, mas eu acredito na salvação dos teus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, usa teu servo lá, para que ele possa, Senhor, impor as mãos e que haja cura. Diga que essa enfermidade não venha para a morte, não venha para a paralisia, mas venha através do teu Espírito para a conexão contigo. Diga: Senhor, eu creio que a dona Edivânia ainda vai contar esse testemunho. Diga: em nome de Jesus. Ore por alguém que também está passando por alguma enfermidade. Se tem alguém doente, precisa de unção com óleo, vem à frente para os presbíteros ungir você. Só se você precisar, se você quiser, vem à frente para receber oração. Isso. Não perca a oração nesse momento, não perca a fé nesse momento. Em um tempo tão viral, com tantos vírus, com tantas gripes, com tantas enfermidades estranhas, nós temos que ser aqueles que sabem aonde buscar socorro. E nós buscamos no altar. Pai, nós estamos no altar e nós te buscamos porque nós acreditamos que nesse lugar aqui tem cura, que nesse lugar aqui tem transbordar de salvação. Tu ainda és Jeová Jiré. Tu ainda és, Senhor, aquele que traz a cura. Tu ainda és, Senhor, aquele ao qual nós direcionamos as nossas orações no momento da angústia, no momento da dor, no momento que nós não temos mais a quem procurar, mas nós temos a Ti, e nós cremos em Ti e viveremos cura na nossa vida. Pai, alcança também aqueles que estão em casa, passando por alguma enfermidade, às vezes uma notícia ruim, de câncer, ou de algo semelhante. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa alcançar aquele que está desgostoso da vida, aquele que está pensando em tirar a sua própria vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós acreditamos, nós cremos e profetizamos, e como essa chuva cai sobre nós, a Tua graça e o Teu favor também é derramado sobre aqueles que creem, e nós cremos em nome de Jesus. Diga: nós cremos, nós acreditamos, e por isso nós Te buscamos, porque nós não temos um Deus de prata ou de ouro, nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e nós sabemos que o Senhor está a nos ouvir nessa hora. Então responde as nossas orações. Diga comigo: eu creio que o Senhor está me ouvindo, em nome de Jesus. Queria que você se preparasse para dizimar, para ofertar. O Léo vai colocar os QR Codes aí na TV. Mas eu queria que você fizesse isso, não de uma forma automática, simplesmente, mas que você fizesse orando, crendo e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus da providência. Isso deve ser a primeira palavra que a gente diz quando está passando por dificuldade. Quando o dinheiro que a gente tem não é suficiente, a gente tem que dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da providência. Eu sei que muitas vezes eu me distanciei, eu parei de crer, mas o Senhor nunca me faltou como pai. E eu quero crer como filho. Diga isso: eu quero crer como filho. Eu quero dizimar como filho, com alegria de fazer parte.
Eu não quero ser alguém que dá com pena, que fica meditando sobre aquilo que é ordem tua. Não, eu quero fazer com alegria. E com alegria eu poderei ganhar mais, para dar mais, para ofertar mais, para dizimar mais, e não haverá pena, não haverá desgosto, não haverá peso, não haverá tristeza, porque eu estou curado pelo nome de Jesus. Levante seu envelope, levante sua mão e diga: eu entrego a ti, porque tudo que tenho é teu. Isso em nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga o seu envelope, traga a sua oferta, mas não esqueça de adorar, de levantar a sua mão e dizer: tudo é teu, Jesus. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. E céus e terras se encontram alinhados com teu trono. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terras se encontram alinhados com teu trono. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Queria que você levantasse as mãos sobre a igreja, a nave da igreja, começasse a declarar. Queria que você orasse para que novas vidas pudessem ser alcançadas por nós. Queridos, nós não podemos ter um ventre estéril. É maravilhoso a gente ver, vocês são novos casais, a igreja cheia de criança, é lindo. Mas eu profetizo em nome de Jesus que a gente também vai criar, vai crescer com novas vidas, amém ou não amém? E não só com as crianças. Criança é bom, vamos encher a igreja de crianças, mas vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. E eu queria que você orasse sobre esse norte agora, sobre as células. Vamos abrir as nossas células, em nome de Jesus. Vamos para as praças, vamos evangelizar, vamos fazer visitas, vamos convidar os nossos amigos para a igreja. Vamos declarar que Jesus salvou a sua vida através do seu testemunho. E se você tem um bom testemunho, isso tem que gerar filhos. E eu queria que você pedisse isso agora. Senhor, eu oro sobre essa igreja, que a palavra possa ter atenção, que a palavra possa ter a atenção do povo, e que ela saia da minha boca. Diga: que ela saia da minha boca, que ela saia do meu testemunho. Diga assim: Senhor, eu me nego a ter um ventre estéril, a ser um homem que não traz vidas ao teu reino. Diga: eu tenho fome. Fale: eu tenho fome e eu tenho sede de evangelizar. Então envia-me a mim. Você pode dizer isso de coração? Diga: envia-me a mim. Diga: envia-me a mim. Isso em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Que nós sejamos sensíveis ao ID e à tua palavra. Que nós não estejamos conformados simplesmente em viver a vida comum, mas que nós possamos viver o ministério abundantes na tua presença. Então abençoa cada filho, cada irmão,
cada jovem, cada mulher, cada homem, cada criança, e que eles possam ser testemunho vivo da tua presença. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palma, aleluia. Abrace seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Tudo veio de ti.